Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Então, mais um encontro, mais uma vez reunidos aqui nesse encontro que nós temos semanalmente para continuarmos os nossos estudos, para continuarmos estudando, nos aprofundando nessas perguntas e respostas feitas por Kardec, perguntas feitas por Kardec e respostas nos dadas pela espiritualidade, que deu respaldo para que Kardec nos deixasse essa obra tão magnífica. Talvez fosse até, Célia, interessante, já que você falou nessas respostas dadas pelos espíritos, como Kardec selecionou essas respostas, porque essas respostas não foram dadas diretamente às perguntas dele. Kardec formulava a pergunta e essas perguntas eram enviadas para várias partes do mundo, a centros espíritas que já existiam, de várias partes do mundo, e aguardava o retorno. Esse retorno, ele comparava, ele via as respostas vindas de várias partes do globo, as que eram idênticas. Aí sim, ele aproveitava essas respostas e ele concluía dessa forma o estudo dessa questão. Não foi uma resposta dada assim, meramente uma pergunta e um médium ali na frente respondeu a ele. Não foi. A coisa foi muito elaborada. E se levou muito tempo, numa época em que não se tinha internet, não tinha zap, era tudo feito à carta, o transporte era marítimo, e mesmo assim, Kardec conseguiu concluir essas 1019 perguntas num tempo que hoje a gente fica impressionado como ele conseguiu isso. Né? E daí vem a autoridade da doutrina espírita. Porque Kardec faz questão, ele dá muita ênfase que as perguntas eram dele, ele não era um médium ostensivo, mas ele tinha muita intuição. Kardec, a gente tem que lembrar que ele era um espírito preparado para desempenhar essa missão. Perfeito. De nos deixar esse Pentateuco doutrinário. E a autoridade da doutrina espírita, ela vem exatamente porque foram vários médiuns de vários pontos do globo que enviaram para Kardec essas respostas. E essas respostas foram, então, usando o método selecionadas, comparativo, ele nos deixou esse primeiro livro da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. E Kardec vem sempre nos avisando. A mensagem, por mais inovadora, por mais benéfica que seja para nós, partindo de um único médium, ou de vários médiuns do mesmo centro, da mesma casa espírita, a gente tem que analisar, a gente tem que esperar a confirmação daquela mensagem para então dar o devido valor a ela. A essa informação. Isso é muito o que a Célia trouxe, né? É muito importante, porque nós que convivemos, né, na nossa doutrina e recebemos, e pessoas, inclusive, ou nós próprios, recebemos informações ou vindas de médiuns, muitas das vezes de espíritos, nós precisamos avaliar.
essas respostas, avaliar essas falas já dentro do que nós entendemos da doutrina espírita. Daí mais uma coisa, Célia, da importância desse estudo. Porque ele faz com que a gente passe a avaliar tudo aquilo que a gente ouve, ou que a gente vê, com um outro olhar, um olhar mais, dessa vez, mais amadurecido, com um olhar de mais entendimento dentro do que Kardec nos trouxe dessa doutrina espírita, da realidade desse mundo espiritual. Porque, para a gente não se deixar, Célia, enganar, nós não nos deixarmos ser levados pelo fenômeno simplesmente e acharmos, como há um capítulo no livro dos Espíritos, do Evangelho, que nos diz claramente, né, que nem todos os espíritos são do bem. São de Deus. São de Deus. É preciso que a gente ouça, avalie. E só vamos conseguir fazer essas avaliações se nós tivermos condições de estudar. Então é muito gratificante a gente ter esse contato com essa doutrina, com toda essa história. E o mais importante de tudo é estarmos aqui toda semana. Já são 4 anos, não é isso, Nivaldo? Estamos chegando já no 4º ano, né, Célia? 4 anos, junto com vocês e junto com todo esse ensinamento que o Livro dos Espíritos nos traz. E essa espiritualidade que a gente não pode esquecer nunca, porque Nivaldo sempre fala isso. Quando nós pensamos em nos reunir para estudar o Livro dos Espíritos, esse planejamento no mundo espiritual já tinha acontecido. Célia, já estava formatado. Eu me atrevo a dizer que há algumas décadas. Já estava formatado. Essa semana eu estava dando uma lida, né, em alguns livros e a gente se percebe algumas informações. A gente pensa que vai nascer, né, nossa reencarnação, o nosso nascimento é assim, 9 meses. Nossa mãe ficou grávida e nos teve. Mas nós esquecemos, Célia, de que essa preparação, às vezes, foram feitas que levaram séculos para ser feita essa programação daquela composição familiar. E uma programação reencarnatória leva décadas. Não é feito assim de um dia para o outro. Nós, para nos prepararmos para nascermos e enfrentarmos tudo aquilo que nós viemos predispostos a passar, nós estudamos, nós nos preparamos no mundo espiritual por algumas décadas. Eles falam em 20, 30 anos, é o tempo médio de um preparo, de uma reencarnação. A gente, não foi assim. E fulano está grávido. Pega aquele espírito lá, manda. Não é assim. Não foi. Tudo é muito planejado. O preparo é muito minucioso. Isso é importante para que a gente não desperdice, Célia, o tempo que nós temos aqui encarnados. Porque foi um trabalho muito grande para que a gente estivesse aqui. E aí você falou sobre esse nosso trabalho, que quando nós pensamos em fazer, quando foi sugerido na ocasião da pandemia, né, quando o nosso dirigente teve a intuição de fazer esse estúdio para gravação, isso nem se falava em pandemia ainda. Nem se falava. Né? Então, isso tudo foi uma programação que foi feita. Não é assim. E eu acredito, Célia, que foram décadas. Sabe por quê? Porque nós já falamos aqui, nós tivemos a oportunidade de estudar antes de fazermos isso aqui durante muito tempo. 10 anos. 10 anos antes de nós iniciarmos esse estudo aqui com vocês, nós já estudávamos juntos, presencial. E a gente sempre frisa isso. Apesar de termos estudado isso com muita antecedência, sim, com muita antecedência, ainda assim, hoje,
Nós estamos igualzinho a todos vocês. É verdade. Estamos engatinhando. Engatinhando. Quando a gente estuda para nós mesmos. Através dessa programação toda, que nos permite levar até vocês esse estudo, mas é assim, sou eu e Nivaldo estudando e chega para vocês. Isso não nos faz mais sabedores do que vocês, muito pelo contrário. Eu acho que nos faz, Célia, mais devedores. Mais devedores, é verdade. É o que nós sabemos, né? Quando eu falo, o primeiro a ouvir sou eu. E você também. Então, nós somos os mais devedores que vocês que estão aí. É por isso que tudo isso é muito gratificante. É por isso que, quando nos reunimos aqui para estudarmos o livro do Espírito, dos Espíritos, a gente agradece a presença de vocês e, acima de tudo, ao nosso Pai e a toda essa espiritualidade que essa presença sempre nos espiritual assiste. Que vem para estar conosco aqui. Com certeza. E não é conosco aqui, não, é com vocês aí também, porque os amigos espirituais, os mentores de vocês, os guias amorosos que ajudam a todos nós, estão aí também, junto, entusiasmando, intuindo vocês a persistirem nesse estudo. Por isso tudo é muito gratificante. Por isso tudo, estudar é o caminho, não tem outro. É estudar, estudar, estudar. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos propriamente dito o nosso estudo. Agradecendo sempre a Ti, Pai. Agradecendo pelo dom da vida, agradecendo por estarmos mais uma vez aqui reencarnados, já com um pouquinho mesmo, Pai, de entendimento, já sabendo, já vislumbrando que o caminho não é esse que traçamos até agora em nossas existências. Que todos esses sentimentos nobres de fraternidade, de amorosidade, de carinho, de respeito, de benevolência, de indulgência, que precisamos deixar que aflore em cada um de nós. Como muitos de nós já lemos, fazer o bem faz bem. Já entendemos, já procuramos entender isso, Pai. E te agradecemos por mais esse dia que estamos vivendo, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, nos envolvendo em mais esses ensinamentos. A nossa gratidão, Pai, a nossa gratidão, Mestre Jesus, por todo esse carinho, por todo esse amor, por toda essa proteção que nos chega. Graças a Deus. Graças a Deus. E como sempre a gente faz, antes do início do nosso estudo, uma mensagem para a gente fazer a nossa reflexão hoje, durante a semana, nos momentos em que se faça necessário a gente parar para refletir. Vai ser colocado na tela para que vocês leiam conosco. É uma mensagem de Bezerra de Menezes e ela nos diz: não viverás nada que não seja para o teu crescimento espiritual.
Então, nós não viveremos nada que não seja para o nosso engrandecimento espiritual. O que eu vivo, o que eu passo, os tormentos que eu preciso resolver é para o meu engrandecimento. Eu não posso pensar que é para o engrandecimento do meu filho, da minha filha, porque não é. Cada um de nós vive o que precisamos viver para o nosso engrandecimento espiritual. Aí nós vamos pensar, mas essa doença é para o meu crescimento espiritual? Sim, é. A gente precisa de tudo que nós vivemos, de tudo. Parar e qual é a lição que essa situação está me dando? A gente precisa, porque não é à toa. Não é à toa. Tudo o que nós vivemos é para nossa autoeducação. Momentos bons, momentos felizes, sim, mas na maioria das vezes, choro, dor, porque nós vivemos nesse planeta de provas e expiações. A gente tem momentos de alegria, de felicidade? Temos. Não é só bordoada. Mas, às vezes, em que choramos, às vezes em que sofremos, é em número maior do que sorrimos. Aqui também, né, Célia, a gente fazer uma avaliação, né? É evidente que todos nós que estamos passando pelas nossas dificuldades, e todos passamos. Se não está passando agora, já passou ou vai passar. Então, todos passamos pelas nossas dificuldades, seja ela de que ordem for, né? A Célia falou aqui das doenças, do físico, do emocional, do financeiro, do familiar. Todos, se não passamos, se já não passamos, vamos passar. Mas é importante também a gente lembrar, evidentemente, né, Célia, daquela questão do causas de sofrimentos anteriores e as causas de sofrimentos atuais. É importante que a gente faça essa avaliação, porque muitas das vezes essas dores foram provocadas por nós nessa existência ainda. Quando, na verdade, nós não tínhamos nos comprometido a ela. Então, que a gente possa fazer também essa avaliação. Quando o Dr. Bezerra se refere que nós não viveremos nada que não seja para o nosso crescimento espiritual, são aquelas questões que nós viemos programados do nosso planejamento reencarnatório. Não essas que a gente, aqui, pelas nossas mazelas, nós adquirimos. Aí você começou a falar, e o capítulo 5 do Evangelho nos diz isso. Exatamente. Bem-aventurados aflitos, é o título do capítulo. Capítulo 5, se eu não me engano, é um dos maiores capítulos, do Evangelho. Bem-aventurados aflitos. Ali tem justiça, o primeiro tópico do capítulo. Justiça das aflições. Justiça. Porque nós nos achamos sempre injustiçados. Injustiçados. Né? Não sei por que eu passo por isso. Não sei por que eu... Sabe, agora eu estou assim. E quando a gente descobre, né, que nós fizemos essa opção lá em cima, a nossa reação é dizer assim, eu não escolhi isso não. Como é que eu ia escolher alguma coisa assim? Então, nesse capítulo, Bem-aventurados aflitos, o primeiro tópico é justiça das aflições. Depois nós vamos ter outro tópico, causas atuais das aflições.
causas atuais das aflições. São causas que nós não viemos programados não para ela, viemos. mas pela nossa imperícia, pelo nosso comportamento, pelo nosso sentimento, pelo nosso pensamento. A gente está como exemplo, né, Célia? Nós não viemos programado, por exemplo, para uma diabetes. Não viemos. Mas chegamos aqui, começamos a comer em excesso e aí adquirimos a diabetes. Assim como qualquer outra problemática física que não estava programado e pelos nossos excessos nós vamos sofrer. Então são as causas atuais das aflições. E aí tem um outro subtítulo que é causas anteriores das aflições. Então, a gente percebe que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica tudo para nós. Só não vamos entender se a gente não quiser. Então, a gente sempre recomenda aqui, Célia, o Livro dos Espíritos é o nosso primeiro livro que Kardec trouxe. Mas nós não podemos deixar de ler estudar o Livro dos Médiuns. O Evangelho tem que ser um livro de cabeceira. Um livro de cabeceira. O Céu e o Inferno e a Gênesis. Essa obra, a gente chama de a obra básica. São obras básicas. Essas 5 nós temos que estudar. Se for possível, as outras também, como nós vamos dar continuidade aqui. Já falamos aqui no estudo anterior, que nós vamos começar o estudo das obras, né? Programando o estudo da obra de André Luiz, começando pelo Nosso Lar. Então, se houver oportunidade, depois dessas obras básicas, iniciar essa leitura que é de André Luiz, ou de Chico, de Divaldo, são chamadas obras complementares. As obras de André Luiz, ele desvenda para nós o que acontece no mundo espiritual, como é esse mundo espiritual. Então, é muito importante para nós e por isso é que nós escolhemos as obras de André Luiz para fazermos aqui com vocês. Então, fica essa mensagem que nós não vamos viver nada que não seja para o nosso engrandecimento espiritual. Tudo o que nos possibilita evoluir, a gente passa. Nós estamos, então, Célia, voltando ao nosso estudo, né, dando continuidade no nosso estudo, nós estamos na questão 888, que está no tópico da caridade e amor ao próximo. E esse tópico, né, de caridade e amor ao próximo tem uma questão que é emblemática, que a gente tem que guardar sempre essa questão para nós, que é a 886, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus. Porque falar em caridade, se a gente perguntar para vocês, ou nos perguntar, o que é caridade? Cada um vai tecer aqui a sua imaginação. A caridade para mim seria fazer isso, ajudar ali. Mas Kardec pergunta o que é caridade para Jesus, como entendia Jesus. Isso é muito importante, porque Jesus é o nosso modelo e guia. Então nós temos que nos aproximar da resposta que é dado pelos Espíritos. E eles nos falam desse BIP, né? Nós falamos aqui, né? Benevolência para com todos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e a caridade o perdão das ofensas. Então, resumindo, nós temos que ser bom, nós temos que ser compreensivos e perdoar. São essas 3 coisas. Isso é a caridade. Caridade não é para nós, eu vou dar. É o mais fácil para nós. Você pratica a caridade? Pratico. Eu dou lá uma cesta básica, eu faço isso, dou um dinheirinho no sinal. Isso é caridade? É. Isso aí, Nivaldo, seria a caridade material. Mas a caridade, como entendia Jesus, nós temos que ser bom, benevolente. Nós temos que ser indulgente, ou seja, compreensivo com os erros dos outros.
Não é ser conivente. Conivente. Olha só, tem uma diferença entre ser conivente e compreensivo. Entender aquele momento em que aquele irmão está passando. Não é passar a mão Na cabeça. na cabeça. Não é encobrir seus erros. E aqui na ser benevolência, né, Célia? Ser bom não é ser bonzinho. Não é ser bonzinho. Ser benevolente é ser bom, ser justo, né? E perdão das ofensas. Então, assim que entendia Jesus, o que é a verdadeira caridade. Mas só para a gente relembrar, nós estamos na questão 888 e Kardec pergunta o que se deve pensar da esmola. Nós estamos falando de caridade. E aí, O que a gente pode pensar da esmola? E aí, Nivaldo, vamos pensar nessa palavra esmola. Já traz assim um peso negativo, né? Negativo, não é? Vou dar uma esmola. Olha bem, essa palavra esmola já é uma coisa pesada. E eles nos dizem assim, o que se deve pensar da esmola. Reduzido a pedir esmola, o homem se degrada moral e fisicamente, não é? Embrutece-se. Uma sociedade baseada na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja humilhação para ele. Deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida por conta do acaso e da boa vontade. Então, a esmola, ela tem que vir na medida e na hora certa, sem esse peso, sem essa cobrança e, principalmente, ela deveria vir sem a necessidade da humilhação. Sem a necessidade, né, como ele nos diz aqui, sem que haja humilhação para ele. E quantas vezes nós, infelizmente, hoje ainda vemos irmãos precisando se humilhar para conseguir o básico da sua sobrevivência. Quando os amigos espirituais, quando a espiritualidade nos diz que deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar. Nivaldo falou agora da humilhação. E a espiritualidade nos diz, o homem se degrada física e moralmente. Mas vamos pensar no abuso que nós cometemos de tudo. Aí, pedir esmola virou um meio de vida. Quando a espiritualidade nos mostra, nos diz que nós temos que assegurar a existência dos fracos. Nós não podemos abusar dessa, não é necessidade, desse nosso impulso de querer levar vantagem em tudo. Você tocou num ponto aí, né, Célia, crucial, porque evidentemente que nós observamos, né, infelizmente, irmãos, que estão nessa situação de humilhação, muitas das vezes motivado por outras causas de aflições atuais. E não vamos causas de aflições atuais. E que a gente precisa fazer essa separação. Nivaldo, porque há programação reencarnatória para que você venha nessa condição? Sim. Há. Claro. Nós temos história, por exemplo, de Chico. Chico, uma determinada ocasião, ele encontra uma senhora já bem idosa, morando na rua. E ele fica penalizado com isso. E ele consegue, através dos seus contatos, um abrigo para que essa senhora fosse para lá. E aí ele ficou muito feliz. Ela estava lá uma semana, um belo dia. Chico está passando novamente na rua.
ela estava lá novamente. E ele não entendeu aquilo. E os espíritos, os amigos espirituais, a aparência de Chico, o karma dela, a necessidade dela é estar aí. Ela precisa estar na rua. Então ele entendeu que era uma condição reencarnatória dela para que ela estivesse ali. É uma situação totalmente diferente, Célia, de você encontrar hoje irmãos fazendo abuso de substâncias e hoje morando na rua. São condições diferentes. E a gente não pode esquecer nunca que todo dia a gente planta e a gente colhe. Mas é todo dia. É a todo momento. É a toda, sabe? É durante o nosso tempo todo. Estamos plantando e estamos colhendo. Plantando e colhendo. Plantando o que vamos colher amanhã. Colhendo o que plantamos ontem. Então, se eu vivo hoje desse abuso, desse dom de trabalhar que todos nós temos, eu tenho que ter a consciência de que isso tem consequência. Uma coisa é você estar necessitado, precisando, não tem outro meio. É essa degradação física e moral. Outra coisa é você querer levar vantagem. Isso tem que ficar bem claro. Eles são muito claros, né, Célia, quando eles dizem, né, que deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida por conta do acaso e da boa vontade. E aí, nessa questão, tem o item A. E Kardec pergunta, condenais a esmola? Então não vamos dar esmola para ninguém, porque tem esses abusos? Então, e eles vão nos responder, não é esmola que é condenável. É a maneira pela qual frequentemente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, olha a caridade segundo Jesus, nós falamos ainda há pouco. Benevolência para com todos, indulgência e o perdão das ofensas, né? Então, ser bom, ser misericordioso e perdoar. Então, o homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. É muito comum a gente só nos partirmos, né, para a ação quando a pessoa vem a nós, já humilhado, nos pedir. Então, eles nos dizem que seria importante que a gente verificasse antes. Né? E há também no nosso evangelho, né, Célia, aquela carta da rainha, né, que ela diz que ela tricotava, ela durante, ela não precisava trabalhar, ela vivia na opulência, mas ela tinha consciência. Então, durante o verão, ela costurava, ela não precisava trabalhar. Não precisava. Ela tricotava, ela fazia as roupinhas, para quando no inverno ela ir doar aquelas regiões mais carentes, mais pobres. Ela se antecipava, ela não esperava que eles viessem, né? Então, quando a gente percebe um irmão necessitado, nós não temos que esperar que ele venha nos te pedir. Nós temos que nos antecipar. Esse é o recado que eles nos dão. E eles continuam. A verdadeira caridade é sempre boa e benévola. Ela está tanto na forma quanto no fato de praticá-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se for com altivez, a necessidade pode fazer com que seja aceito, mas o coração não se comove. Né? Então, como é que nós estamos fazendo? Se estamos fazendo caridade, como nós estamos fazendo? É um ato mecânico? Ou nós estamos imbuídos nessa vontade real de ajudar ao próximo, por amor fraternal?
Porque se a gente pode fazer, e depois de termos contato com essa explicação dos nossos amigos espirituais, se a gente pode fazer, vamos fazer com toda humildade, com toda simplicidade. E veja, Célia. Porque nós temos que nos igualar, não é igualar nas condições, mas nós temos que entender que aquele irmão que está ali é meu irmão. Ele está numa situação hoje. É verdade. É diferente de mim, mas amanhã sou eu que posso estar lá. E olha o que eles continuam ainda nos trazendo dessa resposta, que é muito importante para nós. Lembrai-vos também de que a ostentação retira aos olhos de Deus o mérito do benefício, que Célia acabou de dizer. Eu vou dar esmola, mas eu vou com toda a prepotência, ou eu vou me colocando numa posição de atender a um irmão, a um necessitado. Vamos lembrar o Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Evangelho. E a gente não entende o que é isso. Mas como que eu vou fazer para dar com uma mão e a outra não vai ver? O que Jesus quis trazer para nós é que nesse ato de dar com uma mão e a outra não veja, é que a gente já transformou isso numa situação tão normal para nós que nós não vamos nos importar, nós vamos fazer sem perceber. Nós vamos ser caridosos sem perceber. Ele diz, esse é o significado de dar com a mão direita e a esquerda não veja. Ele diz, isso agora. Que vossa mão esquerda ignore o que dá a vossa mão direita. Isso foi Jesus quem disse. E a gente muitas vezes fala assim, mas é difícil, eu vou fazer alguma coisa, mas eu ainda percebo o que eu estou fazendo. É assim mesmo. E eles nos dizem para a gente continuar, porque um dia vai chegar em que você vai conseguir fazer essa caridade, ou você vai conseguir mudar, você vai conseguir se transformar sem que você perceba. A coisa vai ser espontânea. Eu comparo muito, Célia, com o ato de dirigir. Quem dirige aqui já teve oportunidade, né, de tirar uma habilitação, sabe. A primeira vez que sentou ali num banco de um carro, era uma dificuldade você acertar os retrovisores, você ajustar o banco e ver a altura do encosto e quais são as marchas, como é que você vai passar a marcha. Que hora que eu vou passar? Freio, acelerador, embreagem. Célia, uma loucura. E aí, é nesse momento em que a tua mão direita percebe o que a esquerda está fazendo. Mas aí você vai treinando. Você vai treinando, e chega um momento em que você passa a dirigir, olhando todos os retrovisores, ajustou o banco, se dá o luxo até de ligar o rádio, conversar com as pessoas que estão no carro, prestar atenção no trânsito e procurar endereço. Nesse momento, a sua mão direita não sabe mais o que a esquerda está fazendo. Então, para tudo na nossa vida tem um início, nós temos que dar continuidade para que isso vire uma prática, uma constância na nossa vida. A caridade precisa ser assim. E ela vai ser, tá? Com certeza, ela vai um dia ser será. Assim. Você quer ler um pouco, Célia? Eu vou voltar. Disse Jesus, ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por esta forma, ele nos ensinou a não tisnardes a caridade com o orgulho, a não misturarmos, porque não se mistura. Orgulho é virtude, orgulho é débito, é mazela, é vício, e caridade é sentimento nobre, é nobreza de espírito. Deve-se distinguir a esmola
propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. Isso mesmo. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. Verdade. Sofre quietinho. Pela vergonha, pela humilhação, né, Isso é a resposta da espiritualidade. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro Isso pobre, é forte, né? que muita vez sofre sem se queixar. São os infortúnios ocultos. Muitas das vezes a gente não percebe, né, que o nosso vizinho do lado, as torturas, os traumas, os problemas que ele está passando. Mas ele está, muitas das vezes, passando ali caladinho. Nivaldo, me veio aqui, eu acho que é de Bezerra de Menezes, porque Bezerra de Menezes era médico, continua sendo médico dos pobres, como a gente chama. E ele atendeu uma senhora com a filha doente, e aí ele vai receita, e ela vai embora com aquela receita, mas ela não tinha dinheiro para comprar a medicação. Então ela vai para casa, pica a receita, bota num copo com água. E vai bebendo os pedacinhos do papel e se cura. Não é para que a gente faça isso, até porque a nossa fé ainda não chegou lá. Não é nesse patamar. Mas ela, Dr. Bezerra atendeu a essa senhora porque ele atendia todas. Agora, ela não tinha dinheiro para comprar o remédio e nem conta a história que ela ficou na esquina pedindo. Então, a gente pode encaixar ela nesse caso. Nem sempre o verdadeiro pobre é aquele que pede. E continua a espiritualidade. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. Os mundos, não é o nosso orbe. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Eu acho, Nivaldo, que a gente não vai dar tempo da gente... Vamos terminar esse finalzinho no próximo... No próximo programa, porque a gente precisa... contextualizar. Porque essa resposta, Célia, foi dada por São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo. Então, eu acho que vale a pena, sim, a gente
terminar no nosso próximo estudo, na próxima semana. Então a gente volta aquele parágrafo, amai-vos uns aos outros. Correto. Tá? Então, meus irmãos, chegamos ao final de mais um estudo, o tempo voa, passa muito rápido, e queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco e desejar a todos vocês que tenham uma semana de muita paz, de muita fraternidade, e que a gente possa, a partir desses ensinamentos, de tudo que nós conversamos aqui, começar essa nossa transformação, que é uma transformação interna nossa, uma transformação de cada um de nós. E é assim que esse mundo se transformará também. Então, vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos ilumine, a Maria Santíssima, a todos os nossos guias e mentores espirituais, que estejam sempre conosco, nos intuindo e nos inspirando no caminho do bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.